uma opinião aqui a respeito disso, uma opinião séria. Eu sei que nas novelas, nos filmes, há muita especulação, há muitas coisas que não são, vamos dizer, verdadeiras, que são suposições. Há todo um enredo formado para você pegar uma história que você lê em uma semana e você passar ela em meses. Há todo um enxerto de enredo, e a gente tem que realmente tomar um cuidado quando assistir as novelas da Record, filmes evangélicos, e ver se isso está de acordo com a palavra de Deus. Não podemos ser totalmente assim, não, isso não está escrito. Tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas que são relatos históricos fora da Bíblia, que realmente são verdadeiros e têm a sua razão de estar em alguns filmes, a sua razão de estar em algumas novelas. Existe um livro chamado História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo. Conta toda a história da Bíblia, mas de uma perspectiva diferente, e coloca algumas informações que não sabemos. E é um livro de grande credibilidade. Ele não tem peso de palavra de Deus, mas é um livro histórico com um certo grau de fidelidade. Então nós temos que sim tomar cuidado ao ver as novelas, os filmes cristãos. Mas eu sinceramente, eu acho muito melhor você ter uma novela com uma história cristã na Record do que ver aquilo que a gente vê nos outros canais. Querendo ou não, de uma forma ou de outra, está havendo um incentivo à leitura bíblica. É a minha opinião. E eu, sinceramente, eu não tenho mais tempo para ver. Lídia não gosta muito porque ela tem muito trabalho, porque ela chega aqui para ensinar e às vezes as crianças aprendem algo que está errado lá. E a criança, não tia, mas lá na novela é assim, é assim. Ela, não, na novela está assim, mas na Bíblia está escrito assim, ó. E aí fica às vezes aquele choque, mas de qualquer forma, você está trazendo uma cultura bíblica, e isso tem o seu valor na sociedade de um modo geral. É claro que para você se aprofundar, se você quiser se aprofundar na Bíblia com base na novela da Record, você está completamente perdido. Mas que é legal, de vez em quando, aqui eu nem tenho na verdade televisão, eu só tenho esses Netflix e outras coisas lá, que quando eu escolho um filme, né, uma série, um documentário, a gente vê, mas eu acho interessante, tá bom? É somente uma opinião, não tem peso de orientação, mas uma opinião a esse respeito. Sim, eu não acho que seja pecado nem errado você ver, a não ser que chega quarta-feira, você diga assim, puxa, hoje o capítulo está tão bom, não vou para a igreja não, vou ver a novela. Aí ela já deixou de te abençoar. Vamos lá, 2 Samuel, abre lá comigo. Porque isso é um grande problema de novelas, de séries, eles viciam, eles prendem a gente. 2 Samuel, gostaria que você abrisse no capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o verso 9. E aí eu deixei já aberto aí em 1 Samuel, que eu vou dar uma revisada em 1 Samuel e ir até 2 Samuel, tá bom? Estou feliz de ver a igreja bem representada hoje na escola bíblica. Isso é crescimento, isso é avanço. Como eu disse aos homens, duas coisas que são fundamentais na igreja, que nós temos prezado: é oração e Bíblia, palavra, conhecimento bíblico. Amém? Diz assim a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins.
Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Até o dia de hoje, até o dia que o livro foi escrito. Entende? Não é até hoje, 2020. Nem sei onde fica, nem se tem esse nome lá. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Amém? Somente até aí. Vamos fechar nosso vez. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua presença entre nós. E agora nos submetemos à tua palavra e pedimos que o Senhor venha fazer com que nós estejamos cada vez mais tendo uma visão ampla de toda a Bíblia, para que possamos estar preparados para responder a qualquer um a razão da nossa esperança. Pai, capacita-nos, capacita-me a ensinar, a aprender, e da mesma forma os teus filhos estejam cada vez mais atentos e, ó Pai, conseguindo ter toda essa visão da tua palavra, ó Pai, para serem como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Assim nós choramos, te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Exatamente essa é a intenção do panorama bíblico que estamos passando, e deveremos ir até o final do ano com todo esse panorama bíblico, para que nós possamos, como igreja, abrir a Bíblia e saber do que se trata aquele livro, o que há de ênfase naquele livro, o que ele chama a atenção, porque às vezes nós abrimos a um momento, uma fase na nossa vida cristã, que nós abrimos a Bíblia e nós não temos nem ideia do que se trata. E na verdade isso é um treinamento para toda a vida. Então para isso serve o panorama bíblico. Mas a gente não pode deixar de fazer uns treinamentos que eu faço aqui com os irmãos. Então vamos cantar um pouquinho o nosso hino oficial. Gênesis, vamos lá? Com ou sem cola? Quem tiver coragem, sem a Bíblia. 3 e... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Quem conseguiu sem ler? Levanta a mão, sem ler. Que bom, que bom. Novo Testamento, 3 e... Mateus, Marcos, Lucas, João, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém? Quem conseguiu de cor? Levanta a mão. Até o final. Vou marcar o nosso próximo Enem aí daqui a uns 2 meses. O primeiro Enem em 2020. Bom, a gente vai passar por 2 Samuel hoje. Vamos encerrar 2 Samuel hoje. De uma forma ou de outra vamos acabar. Aí semana que vem Edilson vai entrar em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, porque é importante fazer esses 2 livros juntos, porque há muita relação entre um e o outro. E, na verdade, existe parte de Samuel que se encontra também em Crônicas e também em Reis. Porque nós vamos observar que 2 Samuel não fala da morte de Davi e da assunção de Salomão. Então, é importante a gente começar em Samuel, porque é um período novo na história de Israel. Nós temos em Israel o período da saída do Egito, né, os 40 anos do Egito, os 400 anos do Egito. Nós sabemos como o povo chegou no Egito, né? Como é que o povo foi parar no Egito? Quem pode responder? Através de José, né? O povo foi parar no Egito através da história de José. Chega no Egito, o povo vai crescendo, multiplicando, morrem os faraós que conheciam José, e eles começam a temer que que os hebreus se tornassem maiores do que eles, e eles começam a escravizar esse povo, e então o Senhor cumpre a sua promessa, porque ele já tinha dito a Abraão que isso ia acontecer. O povo é liberto, vai para o deserto, sai do deserto, entra na terra prometida. Na terra prometida existe um período que vai desde a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. Que período é esse? Vamos lá. O período que vai desde a morte de Josué até a monarquia, quando Saul ele é estabelecido rei. Morte de Josué. Juízes, o período dos juízes, onde o povo era governado por Deus através de um juiz. E não existia uma linhagem dos juízes. Não existia o juiz que era fulano, filho de fulano, filho de fulano. Não. Os juízes eram levantados de acordo com a vontade de Deus, depois do povo passar por um período de apostasia, em que recebia o castigo de Deus através da opressão dos inimigos. O povo era oprimido, clamava, e Deus levantava um juiz. Esse juiz ele era de vários lugares. Ele poderia ser de uma tribo, de outra, Gideão, Jefté, juíza teve, Débora, Sansão era um juiz. Então, era o homem que Deus levantava para libertar o povo. E nós sabemos que Samuel, ele foi o último juiz. Foi a Samuel que o povo pediu um rei. E Deus dá a ele Saul, que depois de ser desobediente ao Senhor, ele é rejeitado pelo Senhor e Deus levanta Davi. Então, Samuel, 1 Samuel, ele deixa bem claro essa passagem, essa mudança da teocracia, Deus como rei, para a monarquia. O texto que mais nos dá base para entendermos que era teocracia, ou seja, o reinado de Deus, é quando o povo pede um rei a Samuel.
Samuel fica triste e Deus fala para Samuel o quê? Samuel, não fica assim não, porque não foi a você que eles rejeitaram, porque Samuel era o juiz. Ele fala, eles rejeitaram a mim, porque Deus era que levantava o juiz. Depois que ele pede que há um reinado, o rei, ele sempre é aquele que é por direito da dinastia. Então, o que a gente vai encontrar em 1 Samuel nessa mudança, essa nova história? Vai passando aí, Vi. Eu só vou falar sobre o que eu coloquei. Pode passar, Vi. Bom, 1 Samuel, né? Tem aquele I ali, que é em algarismo romano, é o número 1, né? Depois as letras S, A. Vamos passando, vai se achando aí, eu vou passando aqui. O que a gente tem? Logo em 1 Samuel, nós temos a história de Ana, né? Que era estéril. Foi através dessa história de Ana, que era estéril, que nasceu Samuel. Ela era estéril, clamou ao Senhor, o Senhor deu um filho e nasceu Samuel, mas isso porque eu sempre gosto de falar que Ana orou de acordo com a vontade de Deus, porque ela era estéril, ela falou para Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te restituir por todos os dias da minha vida. Lembra dessa oração de Ana? E Deus falou, está fechado. Agora você orou de acordo com a minha vontade. Quando Samuel tinha 3 anos, ele foi entregue ao sacerdote Eli, que estava sendo rejeitado pelo Senhor por conta dos seus filhos. Então, Deus julga a casa de Eli. Nós temos essa história muito interessante, que é a história da arca com os filisteus, quando os filisteus atacam Israel. Mas essa história não é somente interessante, ela é importante porque foi exatamente nessa história que morre Eli e morre os seus filhos. E quem que assume? Samuel. Ele assume como juiz em Israel. Passa, Vi, por favor. E no capítulo 8 nós vemos, como eu havia dito, a monarquia. E qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul foi escolhido pelo povo? Não foi escolhido pelo povo. Nós podemos até entender que Deus escolheu um rei de acordo com a visão do povo para o rei. Mas a história da escolha de Saul mostra que realmente Deus escolheu Saul. Quem lembra como é que foi mais ou menos a história? Eles correm atrás das jumentas do pai deles e acabam se encontrando com Samuel e tem todo o desenrolar da história. Passa, Vi. A escolha de Saul está lá em 9:10, mas aí, passou, isso aí. Mas aí nós sabemos que Saul é rejeitado por Deus por causa do quê? Da desobediência. Primeiro, quando ele ofereceu o sacrifício, que não deveria oferecer. E depois tomou os espólios na guerra contra os amalequitas. Era para destruir tudo. E é ali que tem aquele versículo célebre que nós conhecemos, que melhor obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Então, Deus rejeita a Saul, passa-me. E nós temos lá também a escolha de Davi. Também nessa história nós temos um versículo muito conhecido, que Deus ele não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, porque quando Samuel vai à casa de Jessé, ele olha um dos filhos de Jessé, e ele vê o camarada com porte, bonito, forte, e ele fala, é esse que Deus escolheu para si. Aí Deus responde, fala para Samuel, não, Samuel, você está vendo como o homem vê, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Passa, Vi. Aí nós sabemos que é uma história muito conhecida, Davi e Golias, e essa história foi como Davi se aproxima de Saul,
através da derrubada de Golias. E depois disso nós temos a inveja de Saul, que se deu com aquela história. Qual foi a história? Quem pode contar? Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Isso gera inveja no coração de Saul, e Saul começa uma perseguição a Davi. Continua. A perseguição a Davi, ela vai, praticamente o restante do livro vai contando essa perseguição a Davi. Continua. E no capítulo 31, nós vemos a morte de Saul. É claro que há muitas histórias. Quando Saul morre, agora pode passar, a gente entra em 2 Samuel. Mas como nós falamos semana passada, ou retrasada na verdade, Davi ele não começou a reinar em todo Israel. Ele começa a reinar primeiramente em Judá. Os homens de Judá chegam para Davi. Aqui eu quero enfatizar que Davi ele não se entrega, ele não vai assumir o reinado. Ele pergunta a Deus, ele pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Vou até Judá. E Deus falou para ele: vai até lá. E quando ele chega lá, os homens de Judá, ao ver que Saul estava morto, eles pegam Davi e o instituem como rei de Judá. Mas nós sabemos que existia ainda um filho de Saul que tinha inclusive direito ao reino, de acordo com a dinastia. Quem reina, o rei morre, é um dos filhos do rei. Nem todos os filhos de Saul morreram na guerra. Um ainda ficou vivo, o nome dele era Isbosete, e ele assumiu o reinado no restante de Israel. E houve guerras ali, mas Davi não levantou a mão contra Isbosete também. Ele morreu através de outra pessoa. E depois você tem que ler lá, para a gente não gastar muito tempo, porque já falei sobre isso há algumas semanas atrás. Isbosete reina, e no capítulo 5, a unificação do reino, quando Davi ele toma todo Israel, ele é instituído rei sobre todo Israel. O primeiro ato de Davi é um ato muito importante, porque lembra lá na batalha dos filisteus, quando a arca foi para a terra dos filisteus e ela voltou, aquela história que nós discutimos aqui, de Dagon que caía todo dia em frente à arca. Quando eles retornam à arca, é muito interessante uma coisa aqui que eu fico sempre pensando com uma pulga atrás da orelha, que os filisteus não conheciam a palavra do Senhor, não conheciam o Senhor. Eles colocaram a arca aonde? Para devolver para Israel? Em cima de uma carroça. Colocaram nessa carroça também um baú com X quantidades de ratos de ouro, de tumor de ouro, como oferenda, né, ao Deus de Israel. E essa arca vai numa carroça e ela fica em 1 Samuel dá o nome de Kiriat Jearim, e aqui dá o nome de Baalá de Judá. A gente não sabe exatamente por que há essa diferença, se o nome mudou da cidade, porque havia essas mudanças, se na época do escritor de 2 Samuel, eles entenderam que o nome do lugar era exatamente esse. Mas é tipo assim, não há muita coisa não, é tipo assim, se você for ver o CEP daqui dá em que lugar? Paciência. Mas a gente mora em Paciência? A gente mora em Urucânia. Então, mais ou menos assim, lá em 1 Samuel está Urucânia e em 2 Samuel está Paciência, mas é o mesmo lugar. A arca sai de uma carroça e vai para Baalá de Judá. Vamos usar esse nome que está aqui nesse texto. Davi faz algo que ele tinha toda a razão para fazer. Não vou trazer a arca para Jerusalém, porque Jerusalém estava para se tornar a capital do Estado de Israel. Mas
aquilo que a gente vê, isso aqui é só uma suposição, tá? Só chamando os irmãos, porque isso é salutar, a gente olhar algumas coisas assim na palavra de Deus. O povo, Davi, ele tem uma boa intenção, ele leva muita gente para fazer essa festa, mas como ele conduz a arca? Ele conduz a arca da mesma forma que o povo pagão conduziu. Colocou a arca numa carroça. E eu fico pensando, será que esse povo viu a arca na carroça e na hora de transportar ela, nem sequer pensou em ver como é que se transportava a arca de Deus e fez como os pagãos faziam? Está entendendo? É por isso que a gente tem que ter um cuidado de que o seguinte, a adorar ao Senhor tem que ser conforme Ele quer que o adoremos. Devemos servir ao Senhor conforme Ele quer que o sirvamos, e nós temos que procurar saber como Deus se agrada que venhamos a servir a Ele. Fala, Sidney. Eu estava na casa de Obed-edom, né? Peraí, não me confunde não. Você já foi lá para frente. Você já foi lá na frente, você já adiantou o texto. Ela depois vai para a casa de Obed-edom, não é isso? Aonde está a lei específica sobre a condução da arca? Levítico, agora eu estou um pouco na dúvida. Levítico provavelmente tenha, mas quando Deus manda fazer o tabernáculo, que é colocar os varais, as argolas, ele já explica que é para conduzir a arca. Então é mais provável que esteja em Êxodo do que propriamente em Levítico, porque Levítico tem as leis cerimoniais, né? Então, o que acontece? Legal, teve uma boa intenção. Então, essa história conta que Davi pega, põe a arca na carroça. Né? Certamente alguém o orientou a respeito disso. E vai seguindo a arca e tem 2 homens lá perto. Sinceramente, a gente fica pensando, caraca, Deus foi radical demais. O homem estava tentando segurar a arca para a arca não cair. Mas Deus fulminou aquele homem. E Davi ficou irado com isso. Ontem eu fiquei, também pensando nisso, e meu Deus. Uma coisa que eu tenho que dizer, eu não tenho como ser, e nem Deus precisa de um juiz, ou melhor, um defensor, um advogado de defesa. Eu não tenho como ser advogado de defesa de Deus, e Ele também não precisa disso, porque Ele é santo em tudo aquilo que Ele faz. Tem momentos que nós temos que olhar para a justiça e a santidade de Deus, mesmo sem entender e declarar, Ele fez o que era certo. Mas aí você vai parando, vai analisando, entenda, tinha uma ordem, gente, tinha já uma determinação. Deus não é o culpado daquilo. Deus, Ele dá as suas determinações e terão que ser cumpridas. Não se podia tocar na arca, ninguém poderia tocar na arca. A arca era para ser conduzida com os varais, estava escrito lá, e se alguém tocasse seria fulminado. Imagina se toda vez que Deus, que um homem deixasse de cumprir a lei de Deus, ele não fizesse nada. Estaria uma anarquia pior do que já está hoje. Deus teve que mostrar a sua santidade ali naquele lugar. Eu costumo dizer que Davi fez a pergunta na hora errada. O versículo que nós lemos aqui, Davi faz a pergunta: como trarei a mim a arca do Senhor? A gente sabe muito bem que aqui Davi, ele está com um temor muito grande no seu coração. Pensando, cara, eu não tenho como trazer isso aqui perto de mim, não. Lembra que Deus fala uma vez assim para Moisés: Moisés, você vai levar esse povo para a terra prometida, e eu vou mandar um anjo com você.
porque se eu andar no meio deles, eles serão fulminados. Aí Moisés pede pela misericórdia dele e fala: Senhor, não faz isso. Se o Senhor não for na nossa frente, não nos deixe sair desse lugar. Eu penso que Davi ali, ele pensou: Deus, ele é santo, 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 e tem que servir a ele com muito temor. Então, se ele tivesse feito essa pergunta antes, como eu vou trazer, como é que se conduz a arca, como é que é feita essas coisas, não ia acontecer o que aconteceu. É realmente interessante. Por quê? Ela tá levantando aqui essa questão. Enquanto a arca esteve lá nos filisteus, embora houve, né, a praga lá, houve tudo isso, mas ninguém foi morto, fulminado, porque tocou na arca do Senhor. E certamente eles tenham tocado na arca, conduzido a arca. Falando, o que você ia falar? Possivelmente eles não tenham tocado, né? Exatamente. Eles não tinham... Há a possibilidade de eles não terem tocado? Há, porque quando os filhos de Eli levam a arca, levam na argola, né? Eles sabiam, estavam ligando na argola. Há essa possibilidade de eles não terem tocado. Mas se por acaso eles não atentaram para isso e tocaram, eles não conheciam, não tinham conhecimento da lei do Senhor. Qual o versículo que nós podemos lembrar com essa tese aqui que foi levantada, vamos dizer assim, né? Tese de Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? O povo não conhece. Então, o que acontece? Aí sim, a arca vai para a casa de Obed-edom, no versículo 11, vai acompanhando aí no capítulo 6, vai para a casa de Obed-edom, e Davi foi avisado que Deus abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor, olha só, versículo 13, eu acho assim muito interessante isso aqui. Quando eu vejo muito medo em Davi aqui. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Depois vocês leem, sabe que a gente aqui não pode ler. O que eu acho interessante é que a cada 6 passos, sacrificava. Olha, tudo indica que foi realmente a cada 6 passos. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5. Foi uma matança terrível. Mas vamos pensar aqui, Davi não precisava fazer isso. Eu vejo aqui um medo de Davi, porque o sacrifício ele é o quê? Ele é uma expiação. Vejo Davi assim, vamos dar 6 passos. Se a gente pecou, Senhor perdoa. E mata um boi. É um boi o quê aí no texto? Era um boi gordo e uma... E um boi e um animal gordo. Olha, gente. Terrível, hein? Vamos ver lá 1 Crônicas, capítulo
16, vamos lá. Deixa eu ver se é 16 mesmo. Primeira Crônicas 16, 1. Deixa eu achar aqui. Não ia nem mexer nesse texto, mas... Do 15. De 1 Crônicas 16? Ah. Isso aqui. Ah, sim, é o capítulo 15, versículo 1, onde eu quero mesmo. Olha só. Davi também, olha aí, 1 Crônicas 15. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Ou seja, por que eu quis ler isso aqui? Nós vemos um Davi fazendo de qualquer maneira, ou da sua, não de qualquer maneira, né? Fazendo da sua maneira, e agora Davi fazendo na maneira de Deus. E isso tem muito a nos ensinar. Se a gente se deixar, eu tratei um bocado isso aqui na oficina de louvor e adoração, que vai ter de novo esse ano. Se a gente se deixar levar para servir ao Senhor e adorar da nossa forma, mesmo tendo a intenção de servir ao Senhor, nós podemos incorrer em pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Então vamos continuando. Aí a arca é levada para Jerusalém, e nós temos no capítulo 7 esse evento muito bonito, que é a aliança do Senhor com Davi. Porque Davi ele tem o desejo de construir o templo, ele olha para a sua casa, a casa bonita, e ele olha para a arca do Senhor na tenda, e ele tem ali o desejo de construir um templo para o Senhor. Veja só no versículo, vamos ler do versículo 1 em diante. E aconteceu que quando o rei Davi já morava no seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos, o rei disse ao profeta Natã: veja, eu estou morando em um palácio de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Está errado esse negócio aí. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Veja o que o profeta disse. O profeta estava certo? Hein? O profeta não estava certo. Profeta, toma cuidado com o que você fala. Há pessoas frustradas porque o pseudo-profeta falou coisas que não se cumpriram, e as pessoas acham que Deus falhou, quando Deus não falhou, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele disse, ele vai cumprir. E lá existe um versículo que eu não vou lembrar agora o endereço, lá no Deuteronômio, se não me falha a memória, que Deus dá uma forma de diagnosticar se o profeta falou de Deus ou não, muito simples. Qual é a forma? Se cumprir, Deus falou. Se não se cumprir, Deus não falou. Pronto, o profeta falou de si mesmo.
Natan falou de si mesmo. Aí a gente vai ver que quando Natan chega em casa, Deus chama ele, fala: Natan, quem te mandou dizer a Davi isso? Negativo. Volta lá e fala para Davi. E veja só o que Deus fala. Versículo 5. Vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia que tirei os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: eu tirei você das pastagens do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também te faz saber que Ele, isso aqui que eu acho interessante, o Senhor lhe faz saber que Ele, o Senhor, o quê? Fará uma casa para você. Muito interessante. Davi, você quer fazer uma casa para mim, mas eu vou falar. Eu vou fazer uma casa para você. E ele, no restante do capítulo, ele dá promessas a respeito de Salomão, e ele dá promessas a respeito de uma dinastia eterna que está apontando para quem? Uma aliança eterna que está apontando para Jesus Cristo, um reinado eterno. Amém? Vamos seguir, que eu tenho que acabar hoje com esse livro de 2 Samuel. Aí a gente tem essa história muito conhecida, que é a história de Davi com Betseba. Quantos conhecem a história? Até quem não é cristão conhece essa história. Não é verdade? Davi está meio ocioso, cuidado com a ociosidade. Davi está meio ocioso, ele está lá no seu palácio e ele vê Betseba, se banhando, ele se interessa por ela. A gente vê aqui, Davi era um homem de Deus. Davi, ele era um homem de Deus. Um coração escolhido pelo Senhor. Mas a gente vê nessa história de Betseba que até os homens de Deus, eles podem chegar a um estado pecaminoso do mais cruel possível. O que Davi fez, gente, foi uma crueldade. Foi uma crueldade. Por isso que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, temos que ter cuidado. Porque se não vigiarmos a nossa carne, as nossas tendências pecaminosas, não pense que nós não podemos chegar aos piores pecados que existem na humanidade. Amém? Tem que ficar ligado. Davi era um homem ungido por Deus, um homem que foi abençoado por Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, Deus respondia. Olha no capítulo 7, que coisa maravilhosa, Deus falando com ele, dando a ele uma promessa. Quando chega no capítulo 11, depois de alguns poucos acontecimentos aqui, quando chega no capítulo 11, eu vou ter que pular mesmo. Não dá para, se a gente vai levar anos só no panorama do Antigo Testamento. Quando chega no capítulo 11, Davi está lá, ocioso, parou de ir para a guerra. O povo ainda estava em guerra. Tanto é que o marido de Betseba estava na guerra. Davi se interessa por Betseba. Ele é tentado, ele cede à tentação. Ele chama Betseba. Ele adultera, ele tem relações com Betseba, ele adultera com Betseba. Quando ele adulterou, ele ficou na dele lá. Só que Betseba ficou grávida. Ele tenta macular, encobertar a situação e manda chamar Urias. Ô Urias, vem cá tomar um cafezinho. Era um dos melhores generais dele. Vem tomar um cafezinho comigo.
Urias, fica na sua casa hoje. Qual era a intenção dele? Que Urias fosse para a sua casa, tivesse relação com sua mulher, voltasse para a guerra, depois que soubesse que a mulher está grávida. Foi aquele dia que Urias veio visitar Davi, se deitou com a esposa. Só que Urias, um líder fiel aos seus liderados, pensou, não, os meus soldados estão lá na guerra, estão lá dormindo em cabana, eles estão na lama, estão no subsolo, e eu não vou passar uma noite no conforto da minha casa. E Urias dormiu na praça. Ele dormiu lá de fora e falaram para Davi, Davi, deu errado. Urias não foi para casa. Então o que ele faz? Ele forja a morte de Urias, mandando uma carta para Joabe, não é isso, Joabe, o seu general, para colocar Urias de frente para a pior batalha. E Urias morre nessa batalha. Betseba fica viúva e depois do luto ele traz Betseba para casa. E para Davi estava tudo tranquilo, até que Deus envia Natã com aquela parábola. E é interessante como Natã, ele é usado por Deus para despertar Davi do que aconteceu. E Natã fala, eu trouxe uma situação para você resolver. Existem 2 fazendeiros, um que tem várias ovelhas e o outro tem uma ovelhinha só. Esse fazendeiro que tem várias ovelhas foi na fazenda desse fazendeiro que tem uma, matou o fazendeiro e tomou a única ovelhinha que esse fazendeiro tinha. Davi fica irado e fala, quem é esse cápula? Ele tem que morrer. E Natã fala, você. Às vezes nós temos que ser impactados com as nossas maldades. Porque às vezes nós estamos fazendo maldades que nem mesmo estamos observando o que estamos fazendo. E Deus tem que mandar um profeta para pegar e falar. É por isso, estava ouvindo um pequeno vídeo de um pregador, e ele falando assim, há pastores que não querem mais pregar contra o pecado. E se o pastor não pregar contra o pecado ele vai continuar crescendo, ele vai continuar se multiplicando. Goste quem gostar, não goste quem não gostar, o pecado deve ser condenado. Não é condenar a pessoa, mas o pecado tem que ser descoberto, tem que ser falado, tem que ser pregado para que o povo possa se libertar, porque é exatamente nesse momento em que a gente pega uma história dessa como Davi e a gente chama a igreja para se refletir, será que eu não estou cometendo pecados assim como Davi e eu estou simplesmente dormindo com esse pecado? Porque Davi dormiu com aquele pecado, ele descansou com aquele pecado até que um profeta viesse e falasse, você fez uma grande maldade, Israel. E Davi, ele pagou por esse pecado. Ele recebeu as consequências desse pecado. A primeira consequência é que o filho que nasceu de Betseba, ele morreu. Mas Deus também deu a ele outros castigos. Um deles se cumpriu quando nos problemas familiares que nós vamos ver depois no decorrer do livro, o seu próprio filho Absalão se levanta contra ele. E é interessante que Deus fala assim para ele, olha, o que você fez às escondidas, vão fazer contra você às claras. E a gente vai ver na história que Absalão, isso depois de ter também o caso de Amnon e Tamar, que é um filho de Davi, que abusa de uma filha de Davi, e Absalão, que também é irmão de Amnon e Tamar, mata Amnon. Davi perdoa Absalão volta, Absalão começa a roubar o coração do povo, e Absalão tenta roubar o reino de Davi, e Davi sai fugindo de Jerusalém.
Quando Davi foge, Absalão pega 10 concubinas de Davi, que eram como pertencentes a Davi, não tinham status de mulheres de Davi, mas eram como se fossem mulheres de Davi. Absalão pega as 10 concubinas de Davi, ele monta uma tenda em frente ao palácio e se deita com as 10 mulheres de Davi. Quando Davi está fugindo, é interessante nesse texto, depois os irmãos vão lendo, vou ver se eu acho aqui o capítulo pelo menos. Deixa eu só continuar a linha de pensamento, Sidney, por favor. Quando, no capítulo 15, não, é no 15. Não, mas o que eu estou procurando é quando ele estava fugindo. A fuga de Davi é 15. 16? Cadê? Segundo Samuel 15. Tá, mas o que eu queria chamar a atenção está no capítulo 16. Olha aí comigo o capítulo 16. Aqui no capítulo 15 e 16 está falando sobre as concubinas, mas aí a fuga de Davi. Diz assim: quando o rei chegou a Baurim, eis que ali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra os seus servos, embora todo o povo, todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado da casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão, e agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor e rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi. Por que poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os servos: se o meu próprio filho me quer me matar, que dizer deste benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta a bênção em bênção a maldição que está proferindo no dia de hoje. É interessante, o que eu chamo a atenção para esse texto? Davi sabia que o que ele estava passando ali, embora não havia sido por causa do que ele fez na casa de Saul, mas sabia que o que ele estava fazendo ali era por conta do castigo do Senhor sobre a vida dele. Então ele falou: não mate não, deixa ele amaldiçoar, deixa ele falar. Ele se submeteu à disciplina e ao castigo do Senhor. Depois de outras coisas, nós vamos ver em 2 Samuel o censo em que Davi também pecou contra o Senhor. Vamos lá. E aqui há algo muito curioso. Eu vou encerrar, eu tenho 5 minutos para a gente parar. Mais uma vez, capítulo 24, que diz assim: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. E disse a Joabe, e o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas porque o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Deixa eu explicar para os irmãos, depois os irmãos estejam lendo. Não há... Nós vemos que Davi levanta o censo.
E ele recebeu um castigo do Senhor, e ele pôde escolher qual o castigo que ele queria, e ele escolheu cair na mão do Senhor, e ele oferece o sacrifício ao Senhor, e a praga que Deus havia mandado cessou. Mas o que sempre fica com uma curiosidade aqui são duas coisas. Por que Davi pecou em levantar o censo? Bom, há duas coisas que nós podemos entender aqui. A primeira delas é que lá em Êxodo há uma ordem de que, se fosse levantado um censo, deveria ser pago, ser colocado ao templo, dado ao templo, aos sacerdotes, aos levitas, um valor por cada um que fosse contado. Então, pode fazer o censo? Pode, mas quando você fizer o censo, vai ter que pagar por cada um que você fazer o censo. Por que Deus fez isso? Bom, por que Deus instituiu isso? O que nós entendemos com mais clareza é que quando Davi levanta esse censo, ele está sendo tentado a se engrandecer com o número do seu exército. Porque o censo normalmente era para contar o exército do rei. Quanto eu tenho de povo para ir para a batalha? Isso é uma coisa. Então, nós entendemos que o maior pecado do censo foi esse. Mas há uma outra questão aqui que diz que Deus incitou Davi a fazer o censo. Sendo que lá em 1 Crônicas, vamos lá, capítulo 21, que fala da mesma história, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. E aí? Foi Deus ou foi Satanás? Quem acha que foi Deus? Quem acha que foi Satanás? Quem acha que está perdido na história? É um texto super desafiador. Mas a gente tem que entender o seguinte: 1 Samuel, 2 Samuel foi escrito em um momento da história de Israel. E nós sabemos que Deus, ele se revela gradativamente. 2 Crônicas, 1 Crônicas foi escrito depois do exílio. Foi escrito por Esdras, quando o povo retornou do exílio. Nós estamos vendo aqui uma visão muito correta em Samuel, em que Deus é aquele que domina sobre todas as coisas. Nós vamos ver em 2 Reis, se não me falha a memória, um momento em que Deus pergunta quem iria incitar Acabe. E um espírito maligno vai lá para incitar Acabe para ir para a guerra. Mas aquilo estava dentro do domínio de Deus. Nós vemos lá em Jó, Satanás, né, Deus falando com Satanás: você está vendo meu servo Jó? E veja que quem foi que mexeu com Jó? Foi Satanás. Esse texto nos mostra uma verdade muito profunda e séria. Satanás, ele age na permissão de Deus. Teve um pastor que falou assim: Satanás é um cachorro brabo que está com uma coleira daquela assim, um enforcador na mão de Deus, e que ele só vai aonde Deus permite que ele vá, para cumprir os seus propósitos. Então, no fundo, a gente tem que juntar esses dois textos e entender que Satanás, ele foi o agente ali no coração de Davi, mas ele foi o agente com a permissão de Deus, porque Deus tinha algo para fazer na vida de Davi,
Veja que Samuel fala que Deus se irou por alguma coisa, por algum motivo Deus se irou com o povo, e tudo aquilo que aconteceu estava sobre a direção de Deus. O mais difícil nisso tudo, o mais desafiador nisso tudo, nós entendermos que ainda assim Davi pecou. E Deus não eximiu ele, não abonou ele da sua responsabilidade de deixar de cumprir a lei do Senhor, ou de deixar que o seu coração se ensoberbecesse e ele começasse a pensar, vamos ver qual o tamanho do meu exército. Porque afinal de contas, quem colocou Davi onde ele estava? Quem? Deus. Todas as vitórias que Davi teve, ele teve porque Deus estava com ele. Você acha que quem era o exército maior? Com mais homens, com os melhores homens? De Saul ou de Davi? Quem era o exército maior, na perspectiva humana? De Saul. Saul era o rei. E quantos Saul matava? Milhares. E Davi, 10 milhares. Então entenda que esse texto ele mostra toda essa soberania de Deus, mas sem tirar a responsabilidade do pecado humano. Não dá tempo para mais perguntas. Vamos colocar de pé, 11:05.